Fala, meu povo da opinião esportiva. Terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Estreia da Libertadores da América. Vamos ter a Libertadores começando hoje com Puerto Cabello versus Defensor. Esse é o grande jogo de abertura da Libertadores que eu recomendo que você não assista, senão você vai ficar entediado. Mas o assunto do vídeo de hoje é o guia. A gente vai trazer todos os 48 clubes que estão na Libertadores 2024. Esses 48 vão funilando até ficar 32 na fase de grupos, que é onde a maioria dos clubes entram. Nessa primeira fase a gente vai ter alguns times, a gente fala isso depois, mas vamos para o nosso guia. Serão, né, por países, por ordem alfabética do país, e depois pela classificação da vaga. Começando com o campeão argentino, o River Plate. Né? Você vê o escudo e os 3 uniformes que o River vai usar nesta temporada. O River Plate é um time de Buenos Aires, manda seus jogos no Monumental de Núñez. Tem como treinador o Martín de Michelis, Nátio Fernandes como seu jogador mais famoso. E os Milionários já ganharam 4 vezes a Libertadores da América em 86, 96, 2015 e 2018. Ou seja, estão em busca do seu pentacampeonato da América. Campeão da Copa da Liga, o Rosário Central. Copa da Liga que a gente não tem um equivalente aqui no Brasil, né? Temos. Você vai ver que tem a Copa da Argentina também. Copa da Liga, a Inglaterra tem Copa da Liga também, para entender um pouco como é que é. O treinador é o Miguel Ángel Russo, eles mandam seus jogos no Gigante Arroito, e o Carlos Quintana, o jogador mais famoso assim, do time. Né? O Estudiantes ganhou a Copa da Argentina. Seu treinador é o Eduardo Domínguez, seu principal jogador é o Enzo Pérez. Estudiantes, que fica em La Plata, né? Ganhou 4 vezes a Libertadores em um tricampeonato 68, 69 e 70 e depois 2009. Seu estádio é o Jorge Luiz Hirt. O Talleres é o melhor não campeão. Porque não é vice-campeão argentino e tudo mais. O que se pegou, né? O campeão da Copa da Liga, o campeão argentino, se somou o que esses clubes fizeram nessas 2 temporadas e criou um ranking meio doido lá da Argentina que premiou o Talleres. O time fica em Córdoba, tem como principal jogador o Lautaro Morelos, o goleiro, manda seus jogos no Mário Alberto Kempes e tem como treinador o Eduardo Domínguez. O San Lorenzo é, nessa pegada, o segundo melhor time do ranking da Argentina. Foi campeão em 2014, tem Rubén Insúa como treinador, Nahuel Barrios como um jogador de destaque e manda seus jogos no Nuevo Gasômetro. Godoy Cruz, terceiro melhor time no ranking. Tem como treinador o Daniel Otra, manda seus jogos no estádio Feliciano Gambarte e tem Herman Lopes como seu jogador de destaque. E o time joga em Mendoza. O The Strongest é o campeão da Bolívia. O time fica em La Paz, manda seus jogos no Rafael Mendonça Castellón, Diego Ayar, um jogador de destaque do time, e Pablo Lavalen é o treinador. Bolívar foi vice-campeão boliviano. Tem como treinador Beyan San José, manda seus jogos no Hernando Siles, e Leonel Sustiniano é um jogador de destaque do time de La Paz. Always Ready foi o terceiro colocado do campeonato boliviano. Joga em El Alto, né? Tem como seu estádio o estádio municipal de El Alto. Seu treinador é o Júlio César Valdivieso. O jogador de destaque mais famoso é o Wilfried Bony, que jogou inclusive no Manchester City. O Aurora foi o quarto colocado do campeonato boliviano. Seu treinador é o Maurício Sorria, manda seus jogos no Félix Capriles e Jair Reynoso é o principal jogador do time de Cochabamba. O Fluminense joga como campeão da Libertadores.
não conquistou sua vaga via Campeonato Nacional. Inclusive, os 4 semifinalistas do ano passado não conquistaram, né? Tirando o Palmeiras, né, dos 4, só o Palmeiras classificou, porque o Boca Juniors não conseguiu a classificação, o Inter também não, e o Fluminense também não via brasileiro, mas ele joga como defensor do título. Ele manda seus jogos no Maracanã, é o atual campeão do Rio de Janeiro, tem como treinador o Fernando Diniz e como principal jogador o Germán Cano. Os brasileiros vão ser um pouco redundantes, mas tudo bem. O Palmeiras é o campeão brasileiro, né? Manda seus jogos no Allianz Parque, tem como treinador o Abel Ferreira. Rony é o jogador de destaque do time, o Inter que vai embora ali no meio da temporada, mais ou menos. Foi 3 vezes campeão, 99, 2020 e 2021, o time de São Paulo. Falando em São Paulo, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O time manda seus jogos no Morumbi, tem Thiago Caprini como treinador e Lucas Moura como principal jogador do time, o nome mais famoso, sim. Ganhou 3 vezes a competição em 92, 93 e 2005. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro. O time de Porto Alegre também é tricampeão da competição, 83, 95 e 2017. Soteldo é talvez o nome mais famoso desse elenco, que manda os jogos na Arena do Grêmio e tem Renato Portaluppi como treinador. O Atlético Mineiro foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O time de BH tem como principal jogador o Hulk, treinador o Felipão, ganhou a Libertadores em 2013 e manda seus jogos na Arena MRV. O Flamengo foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O time carioca também manda seus jogos no Maracanã, ganhou 3 vezes a competição em 81, 2019 e 2022. Tem Gabigol como principal jogador desse elenco e Tite como treinador. Apesar de que com o Tite, o Gabigol é reserva, né? Mas ele é do elenco ali, ele é o principal. Botafogo, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, muita gente esperava que fosse campeão, acabou indo para pré-Libertadores. Manda seus jogos no Rio de Janeiro, mas no Newton Santos. Tem Thiago Nunes como treinador e Tiquinho Soares como principal jogador. O Bragantino ficou com a última vaga, a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista manda seus jogos no Nabia Bichedi, tem o português Pedro Caixinha como treinador e o Sacha como principal jogador. Indo para o Chile, a gente tem o Huachipato como campeão chileno. O time de Talcahuano manda seus jogos no Estádio Cap. Tem Cris Martínez como principal jogador e Gustavo Álvares como seu treinador. O Cobresal, outro time que muita gente achava que seria campeão chileno e acabou deixando o título escapar. O time fica em El Salvador, manda seus jogos no estádio de El Cobre, tem como treinador Gustavo Huerta e o jogador Gustavo Lascano. O tradicional Colo-Colo ficou em terceiro lugar no campeonato chileno do ano passado. O time de Santiago foi campeão em 1991 e manda seus jogos no estádio Monumental. Vicente Pizarro é o principal jogador e Gustavo Quinteros o treinador. Agora sim, Palestino, quarto colocado no campeonato chileno. O time de La Cisterna manda seus jogos no Municipal, no estádio Municipal. Tem Vicente Pizarro como principal jogador e Gustavo Quinteros como treinador. Opa! Temos um erro de slide, só um minuto. Pois é, tivemos um pequeno problema no slide, mas o treinador é o Pablo Sánchez e esse jogador que está aparecendo é o Maximiliano Salas. Acabou que repetiu, né, os dados do Colo-Colo. O Millonarios foi campeão do Abertura lá na Colômbia. O time manda seus jogos no Bogotá, em Bogotá, né, no El Campín. Edgar Hernandes é o principal jogador e Alberto Camero o seu treinador. Junior Barranquilla, campeão do torneio de finalização, como se fosse abertura e clausura na Argentina. Manda seus jogos no Metropolitano de Barranquilla, tem o Chara como principal jogador e Arturo Reis como treinador. O Águilas Douradas foi o melhor do ranking geral, somando os 2 campeonatos. O time de Rio Negro é comandado por Hernandario Gomes, joga no Alberto Grisales e tem Jason Quiñones como principal jogador. Já o Atlético Nacional foi campeão na Copa da Colômbia.
clube de Medellín, que manda seus jogos no Atanasio Girardot, tem John Jairo Bartmer como treinador e Álvaro Angulo como principal jogador. O time foi bicampeão da competição em 89 e 2016. A LDU joga como campeã sul-americana e equatoriana. Ela ficou com 2 vagas, ganhando 2 títulos no ano passado. O time de Quito foi campeão da Copa Libertadores de 2008, manda seus jogos no Rodrigo Paz Delgado, tem Luiz Zubeldia como treinador e Paulo Guerreiro como principal jogador. O Independiente del Valle foi vice-campeão equatoriano. O time de Sangolquí manda seus jogos no Equador, no Campeonato Equatoriano, no Rui Manhui, mas esse estádio, por questão de altitude, não pode ser usado na Libertadores. Então, provavelmente ele vai jogar em outro estádio. Mas fica aqui com curiosidade de qual é o estádio que ele manda seus jogos principais. Martín Alcemi é o treinador, enquanto Miguel Royos é o principal jogador. O Barcelona é o melhor do ranking geral. O Equador tem dessas coisas, eu não entendo, é porque é mata-mata no final, né? A LDU foi o campeonato, apesar de ser só um, em mata-matas. Então, Barcelona, que fica em Guayaquil, manda seus jogos no Monumental Isidro Romero Carbo, que foi o palco da final da Libertadores de 22. Tem Luiz Diego Lopes como treinador e Francisco Friticelski como principal jogador. O El Nacional foi o segundo melhor do ranking. O time de Quito manda seus jogos no Olímpico Atahualpa, tendo Brian Oña como principal jogador e Eir Hugo Almeida como treinador. O Algas foi o terceiro melhor no ranking geral. E o Equador tem 5 vagas. É o terceiro país com mais vagas nessa competição por conta da LDU da Liga Sul-Americana. Atrás de Argentina, que tem 7 times, e o Brasil, que tem 8. O Alcas também fica em Quito, manda seus jogos no Gonzalo Pozo Ripalta. Santiago Escobar é o treinador e Jason Medina o principal jogador. O Libertad ganhou 2 vezes o Campeonato Paraguai no passado. Ganhou tanto a Abertura quanto o Clausura. Ariel Galeano é o treinador desse time, que manda seus jogos no Dr. Nicolas Leoz, tendo Oscar Cardoso como principal jogador, o time de Assunção. O Cerro Porteño foi o segundo melhor no ranking em geral. O time também fica em Assunção, manda seus jogos no General Pablo Rojas, tendo Victor Bernay como treinador e Cecílio Domingues como principal jogador. O Sport Trinidense foi o terceiro melhor time do ranking geral. O time também fica em Assunção, manda seus jogos no Martín Torres, tem Pedro Romero como principal jogador e José Arrua como treinador. O Nacional foi a 4ª melhor campanha do Paraguai e o time também fica em Assunção. Todos os 4 times paraguaios são da capital. Nazareno Bazán é o principal jogador, o time joga no Martín Torres e tem como treinador Juan Pablo Pumpito. O Universitário foi o campeão peruano. O time manda seus jogos em Lima, no estádio Monumental, o palco da final de 2019. Fabian Bustos é o treinador e Edson Flores, principal jogador. Aliança Lima foi o vice-campeão peruano. O time, como o nome já disse, fica em Lima. Tem Alejandro Restrepo como treinador, manda seus jogos no Alejandro Villanueva e tem Barcos, o Pirata, como principal jogador. O Sporting Cristal foi o terceiro colocado no campeonato. O time também fica em Lima, tem Ederson Moreira como treinador, manda seus jogos no Alberto Gallardo e tem Martín Cauterucho como principal jogador. O Melgar foi o 4º colocado no campeonato peruano. O time de Arequipa manda seus jogos no Monumental UNSA, né? E tem Bernardo Cuesta como principal jogador. Tem como treinador Pablo de Munir. Tá? Também houve equívoco aqui os dados, né? Do Sporting Cristal. Mas Ederson Moreira é o treinador do Sporting Cristal e o Pablo de Munir é o do Melgar. Então, para o Uruguai, o campeão desse ano foi o Liverpool, surpreendentemente. O time é de Montevideo, como quase todos os times uruguaios são, né? O campeonato uruguaio é quase como um campeonato municipal. Emiliano Alvaro Toscano é o treinador, mas eu só achei foto dele na época de jogador ainda. E o Thiago Vecino é o principal jogador. O estádio é o Belvedere.
O Peñarol foi vice-campeão. O time também de Montevidéu foi pentacampeão da Libertadores, 60, 61, 66, 82, 87. Seu estádio é o campeão del siglo. Carlos Sanches é o principal jogador e Diego Aguirre o seu treinador. Nacional de Montevidéu foi terceiro colocado. Manda seus jogos no Gran Parque Central. Álvaro Recoba é o treinador. Daniel Bocanegra, o principal jogador. O time ganhou as Libertadores de 71, 80 e 88. Defensor é o quarto colocado, o time que vai fazer a estreia, né, hoje, Libertadores. Também é de Montevidéu, manda seus jogos no estádio Luiz Francini. Martim Varini é o treinador e Joaquim Valiente, o principal jogador. Indo para Venezuela, o Deportivo Táchira foi o campeão deste ano. O time de San Cristóbal tem como treinador Eduardo Saraco, principal jogador o Carlos Sosa, e manda seus jogos no estádio Pueblo Nuevo. O Caracas volta a Libertadores após muitos anos fora, como vice-campeão venezuelano. O time também manda seus jogos no Pueblo Nuevo. Tem Leonardo Gonzalez, também no Pueblo Nuevo, mas é um estádio olímpico. A foto está correta, tá? Esse é o estádio olímpico mesmo, mas o nome acabou ficando o nome errado. Peço desculpa, são 48 times, né? Acabou que alguns detalhes passaram, mas tentando trazer aqui durante o vídeo as correções para vocês, né? E o Jason Mena é o principal jogador. A Portuguesa foi o terceiro colocado no campeonato venezuelano. O time de Acariquá tem Jesus Ortiz como treinador. Manda seus jogos no José Antônio Paz e tem Alimessa como um jogador de destaque. E para encerrar, o time que vai fazer a estreia da Libertadores, o Academia Puerto Cabello. Manda seus jogos na La Bombonerita. Tem Rubem Rojas como um jogador de destaque e Noel San Vicente como seu treinador. Esses foram os 48 times da Libertadores. Eu tenho aqui os jogos que vão acontecer, só para ter uma ideia de quanto esses times entram, né, que a gente já tem. Puerto Cabello, Defensor, Aurora, Melgar, Alcas e o Nacional de Montevidéu entram nesta fase agora que se inicia hoje. Depois teremos Portuguesa, Palestino, Always Ready, Sporting Cristal, o Nacional de Montevidéu, o Atlas Douradas, o Bragantino, o Atlético Nacional de Medellín, Botafogo, Godoy Cruz, Colo-Colo, Trinidense e El Nacional entrando na segunda fase. E a terceira fase ninguém entra, só decide quem vai para a fase de grupos. É isso, peço desculpa por os erros que tivemos nos slides, mas passamos a informação correta para vocês. Se você gostou desse vídeo, deu um pouquinho de trabalho para fazer, então deixa o like, mande para seus amigos que não sabem quem são os 48 times da Libertadores. Também tem um post lá no TikTok e no Instagram, que aí é mais fácil, né? Rapidinho, só com as fotos dos times, dos 48 times. Aqui embaixo vai aparecer o Tio Sam depois. Aqui, um vídeo com os outros guias do canal. E aqui um vídeo que o YouTube vai te recomendar. Vejo vocês na próxima e falou! Agora vai entrar o Tio Sam.